E é fundamental todo esse treinamento, porque lembrando, gente, nós estamos... Vou te pegar agora, você não estava esperando, mas essa eu vou jogar uma bola aqui para você que você vai... Esses treinamentos todos são fundamentais. Estamos vivendo num processo de transição. São a transição entre as ondas moduladoras. Estamos saindo da onda moduladora neutra para a onda moduladora negativa. Já estamos no processo de mudança, tá? Quando isso ocorre, altera o MDPL da Terra. Lembrando, o MDPL é magnetismo, densidade, pressão e luz. E isso tem consequências para a gente, principalmente no nosso pensamento. Nós não estamos acostumados a usar a nossa cabecinha, nosso cérebro, nosso aparelho mental. Não estamos acostumados. Então, essa alteração no MDPL vai nos deixar como? Não só alteração no MDPL, também alteração no campo magnético da Terra. Isso está acontecendo um enfraquecimento. Isso vai mexer na nossa capacidade de discernimento. Mexe, e Larissa aqui tem um relato, aquele lá com o Bilu, tem um relato no trono, num outro lugar, que foi um exemplo prático. Vamos dizer, essa dificuldade no discernimento já está acontecendo. Inclusive, nossos parceiros nos alertaram que as lideranças mundiais iam aproveitar esse momento para quê? Para tocar o terror. A gente está vendo o que está acontecendo lá fora. E também tomar atitudes insanas, loucas, aproveitando essa, vamos dizer, essa momentânea confusão mental da população. Essa dificuldade. Isso é real, estamos vendo. A atitude das lideranças mundiais é totalmente insana. E muita gente nem está se dando conta. Tem a ver com isso. Tem. E a Larissa passou por um treinamento fantástico com o Bilu, no trono, outra região lá. Nós estávamos... Você estava junto? Estava junto, Fernando, Andreas, o marido da Larissa, estava junto, tinha umas 30 pessoas lá. Tinha. Parecia um teatro, todos nós sentados, olhando. Larissa desceu sozinha, ficou ao lado do Bilu. Foi. E conta aí, Larissa, essa eu te peguei. Mas é importante para as pessoas, porque você teve a vivência prática. Foi a vivência prática disso que o Felipe está falando agora e é o momento que a gente está passando agora. Isso, né? E vai piorar, hein? E vai piorar. Isso aí vai ficar mais forte ainda. Por isso que algumas pessoas estão nessa confusão mental. Está acontecendo tanta coisa que está acontecendo no mundo, tanta coisa que a gente vê em notícia. Então, assim, as pessoas estão confusas por causa desse momento aí que está... Muito importante, gente. Ela teve experiência... Olha, física, vivência com o Bilu. Bilu mostrou isso pra gente, né, fisicamente nesse treinamento. Então teve um momento em que nós estávamos fazendo uma tarefa no trono, nos reunimos lá, estávamos separados em vários grupos dentro da fazenda e nós estávamos nesse grupo do trono. Aí, chegando lá, eu ouvi um barulho muito estranho do lado esquerdo e aí eu entrei mais pro lado esquerdo, aí o Bilu já logo começou a falar. Aí ele começou a falar, eu comecei a ouvir o barulho e ele pediu pra mim ir aproximando dele. Então o pessoal ficou na região do trono e eu fiquei um pouco mais abaixo, junto com ele. E ele, durante todo o tempo do contato, em que ele falava comigo, ele falava com o pessoal do trono. Sim. Então a gente falou sobre vários assuntos aquele dia, né? Sim, vários assuntos. Sobre a parte do TLDC, muita coisa o Bilu falou, né? Isso. Orientou várias coisas e o treinamento estava ocorrendo durante aquele tempo todo. Enquanto ele falava com o pessoal, ele falava comigo e ia acontecendo o treinamento. Ele chegou até ali, aí foi quando ele começou a me perguntar, né? Se eu estava percebendo alguma coisa, se tinha alguém perto de mim. Aí vocês até viram, né, que tinha uma frequência próximo. E eu acho que a visão que vocês tinham e que eu tinha dali também para vocês era como se tivesse uma cortina. Foi muito nítido isso. Que, inclusive, foi uma noite, uma lua cheia espetacular. Lua cheia. O Morro do Rankstar, a lua nasce ali do lado daquela mesa, né? Para quem já viu, parece um morro quadrado, né? Bem na frente da gente. A lua tinha nascido. Acabado de nascer, devia ser 7 horas da noite. Não era tarde, 7, 8 horas da noite. Então, uma lua cheia muito forte. Só que, inclusive, eu estava ao lado do Fernando, a Larissa desceu, aí eu virei para ele e falei, Manando, você notou a luminosidade? Parece que diminuiu, parecia que tinha um dimmer na lua. Escureceu um pouco. Que escureceu, mas nítido, gente. E parecia que tinha uma cortina
entre nós e a Larissa e o Bilu. Parecia uma leve membrana. Não Isso, é? exatamente. Que parecia. Então, a gente ouvia, via tudo. Ficou até engraçado momentos que a Larissa começou a ficar confusa lá, mas a gente não estava entendendo. No começo, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Sim, não estava entendendo. Porque isso que o Felipe falou ficou nítido e é quando a gente começa a interagir com a realidade paralela, acontece esse tipo de coisa. Que a gente chama tempo zero. Exatamente, tempo zero. Então, tá naquela intensidade, de repente, do nada, você sente que... Falei, ué, gente, o que está acontecendo aqui, né? Muda totalmente. Mudou. Fica em silêncio, você não ouve mais barulho nenhum, parece que a natureza está em silêncio. Parece que você está sozinho ali, né? Suposta natureza. Parece que você está numa bolha. Numa bolha. Parece que você está totalmente numa bolha. E é realmente, de fato, o que acontece. Nos colocam em uma realidade paralela. Exatamente. Para quê? Para justamente fazer esse tipo de treinamento, porque eles alteram o MDPL da região. Isso. Ou seja, da bolha onde a gente está dentro. Nós todos que estávamos ali estavam interagindo com essa realidade paralela. Realidade paralela. Então ele foi passando informação, ele pedia muitas vezes para mim ouvir o que ele estava falando comigo baixinho e ouvir o que as pessoas lá estavam falando com ele. Então ele ficava fazendo esse jogo assim, né? Então eu tinha que prestar atenção o que ele estava fazendo de movimentos na minha frente, o que ele estava falando comigo e o que as pessoas atrás no grupo estavam falando com ele. Então eu tinha que perceber essas três realidades para mim dizer depois, e aí, Larissa, o que você percebeu? Aí eu dizia, eu vi que você fez tal coisa, você falou tal coisa para mim e as pessoas que estão lá atrás de mim falaram isso, 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 isso. Então ele ficava fazendo isso durante o tempo inteiro. Chegou um momento em que ele falou assim, de uma bilocação, né? Que ele ia se bilocar, que ele ia fazer como se fosse um rasgo no tempo. Inclusive, eu consegui ouvir o que aconteceu naquele momento, né? Foi muito doido. Eu nunca ouvi nada na minha vida como eu ouvi aquele dia ali. Então, ele chegou assim e falou, vamos fazer um treinamento aqui. Bilu vai se bilocar. E você tem que identificar onde que o Bilu vai estar e prestar atenção no que o pessoal está falando. Detalhe, bilocar é quando o Bilu fica em 2 lugares ao mesmo tempo, mas físico, hein, gente? É uma tecnologia dos parceiros. Físico. Você vê toda a movimentação e você vê que está fisicamente nos 2 lugares. Exatamente. Né? Vale lembrar muito bem isso. Então, ocorreu essa bilocação e ele estava um pouco mais à minha direita, o outro estava um pouco mais à esquerda e o pessoal falando. Então, durante todo o tempo, ele foi fazendo isso e essa bilocação que ele fez naquele momento foi para gerar a frequência para todas as pessoas que estavam ali também gerar essa frequência da bilocação. Também ter registrado na sua frequência fazer essa movimentação, fazer essa bilocação. Então, todas as pessoas que estavam presentes ali também conseguem gerar essa frequência para fazer essa bilocação também. Então, todos os fenômenos, em todos os momentos que ele faz, nos grupos todos que nós estamos, toda vez que ele faz isso, faz com que gere a frequência para todas as pessoas que estão ali. É como se marcasse o campo de todas as pessoas e elas também têm esse potencial de fazer isso. Né, de gerando a frequência, estudando, treinando, para que ela também consiga desenvolver essa bilocação. São modulações de frequências, né, que são moduladas para o grupo e nós absorvemos essa frequência que fica no nosso campo. Isso. Né? Então, durante todo o tempo, ele ia fazendo essas movimentações, ia perguntando, Larissa, e aí, o que você percebeu? Né? E ele ia fazendo o treinamento e ia falando com o pessoal. E chegou um certo momento em que ele começou a me questionar algumas coisas, porque envolvia alguma coisa do TLDC que ele estava falando, né? Sim. Do nosso sistema, né? Nosso sistema financeiro interno, e ele estava falando com o pessoal e tinha alguma coisa a ver com essa parte de números e que o pessoal pagaria ou voltaria, né? Alguma coisa da bonificação. Então foi nesse momento que gerou uma confusão muito grande na minha cabeça. Porque ele começava a perguntar 1, e 2, e mais 3, e 4, e 1 mais 1, e vai resultar em quanto? Então ele começava a perguntar e eu não... A cabeça parece que trava, parece que travou. Eu não consegui responder mais. Isso foi o que mexeu mais com a gente. Por quê? Por isso que eu digo, parecia que tinha uma cortina, uma membrana dividindo onde a Larissa estava com o Bilu, ela devia estar uns 30 metros de distância. Isso. Estava muito... A gente enxergava, via os dois ali. E lua cheia, né? Apesar de ter diminuído a luminosidade. Então eu virava pro Nando, Nando, a Larissa não está entendendo
tipo os números, tipo, eu não lembro exatamente, mas tipo assim, 2 mais 2 é igual a 4, 2 mais 2 é igual a quanto? Ela perdida, assim, você via que ela estava perdida. A gente não estava. Sim. E depois ele explicou o porquê, não é? Depois explicou por quê. Então, olha só, o que ele fez antes? Ele promoveu tudo isso antes para que eu prestasse atenção nele, na fala dele e na fala das pessoas o tempo inteiro. E aí chegou um certo momento em que ele promoveu isso de novo e aí gerou a confusão, travou. Em coisa simples, não é? Em coisa tipo, simples. Continha boba, 1 mais 1 é igual, sei lá, é coisa bem boba, nada complexo. Não, nada complexo, coisa bem tranquila de ser respondida, travou. Então, naquele momento ali, eu percebi que alguma coisa estava estranha, eu não conseguia responder para ele. Eu prestava atenção, mas eu não conseguia. Não vinha resposta para responder aquilo ali. Então, foi isso que ocorreu, foi esse treinamento que ele fez. Aí ele explicou, né, Felipe? Que era o momento em que, mais para frente, quando nós estivéssemos nessa onda moduladora, nós estaríamos sobre esse efeito. Isso aí. Né? Dessa forma, a gente não conseguiria responder coisas básicas, a gente não conseguiria falar coisas básicas, que dirá definir alguma coisa na nossa vida. Exatamente. E ele falou, deixou claro que seria um momento em que os governos iriam deitar e rolar, aproveitar esse momento para colocar todo tipo de doideira, porque o pessoal não ia... Não ia. Ele fez assim uma simulação para a gente ver o que iria acontecer. Exatamente. Né, no futuro, que a gente já está começando a viver isso. Já estamos nesse processo, gente. Então a gente percebe, pela parte assim, das informações, das notícias que a gente vê, até da movimentação do nosso dia a dia, muitas pessoas estão atreladas a alguma coisa que a gente não sabe. As pessoas às vezes não têm discernimento de responder alguma coisa, não conseguem perceber o que está acontecendo. Então parece que como se fosse direcionada a uma coisa só. Não consegue pensar, né? Conduzido que nem gado, gente. Como a gente fala. Isso é real, isso aí está acontecendo. E esse treinamento mental, essa tecnologia mental, por isso a importância dela. Porque esse treinamento vai o quê? Nos ajudar a navegar nesses tempos. Exatamente. Malucos, né? Exatamente. Então ele mostrou na prática, todo mundo que estava ali vivenciou. Naquele momento onde nós estávamos ali, nós vivemos uma outra realidade, porque a tarefa dos outros grupos já tinha terminado, lembra? Sim. Que nós ficamos por último. O pessoal já tinha terminado as tarefas, já tinha ido embora e nós estávamos lá no trono ainda fazendo a nossa tarefa. Então, nós estávamos numa realidade de tempo diferente. Tanto é que até teve uma discrepância de tempo, né? Parece que mais de 3 horas, eu acho que deu. O pessoal lá de baixo já tinha até embora, né? Já foram embora. Ficaram esperando, ninguém respondia. Parecia que não tinha ninguém e foram embora. Ou seja, estávamos vivendo até, vamos dizer, um tempo e espaço diferente. Numa distância de 50 metros, porque o pessoal que estava embaixo do trono estava a 50 metros de tinha distância. gente que estava perto no Cascalhão, né? Sim, também. Pertinho. O que é? Não dá 100 metros de distância. Não. Bem interessante isso daí. Interessante. Então, essa foi mais uma etapa aí bem legal do treinamento para a gente entender. E aí ele fez toda essa movimentação, esse treinamento com o grupo todo que estava ali. Então, muito interessante essas histórias todas. Agora, vamos lá, Larissa, vamos falar da sua experiência com o seu eu do futuro. Porque muita gente, o seu eu superior, aliás, não é? Inclusive os parceiros, nosso parceiro Tilo, que é um irmão do Bilu e de Bel, ele é bem sério, ele é um médico, ele é o cara vamos dizer, que fala de saúde, de medicina e tal, mas ele também, numa ocasião, deu 2 aulas pra gente muito importantes. Uma delas, ele falou muito do eu do futuro, e ele sempre falava o seu eu superior, o eu do futuro. Ele falava sempre atrelado, porque ele dizia que nosso entendimento do eu do futuro é equivocado. O nosso eu do futuro não é um eu divino, que você tem que se conectar, não é nada disso. O eu do futuro é você no futuro, que recentemente as 49 raças deram uma autorização para que este eu do futuro se deslocasse no espaço-tempo e fizesse o quê? Uma conversa, uma interação, um treinamento diretamente com você. Por quê? Ninguém melhor do que você mesmo para voltar do futuro e falar: filha, faz assim, assim, assado, porque para você é o passado. Isso de uma maneira pragmática, pé no chão, tranquilo, por mais louco que pareça. Mas, como eu disse no começo, muitos de nós tiveram essa experiência. Sim. Larissa, eu que lembro, não tive. Pelo menos que eu não lembro, não tive. Mas a Larissa teve e é bem interessante. Relata pra gente. É interessante. Vamos relatar aí para contar como é que foi. Então, gente, esses treinamentos todos,
É muito importante, inclusive, tudo isso que o Felipe relata através de vários pesquisadores nos vídeos, no canal dele, porque a gente expande, a gente consegue expandir e levar essa informação para mais pessoas. Porque com certeza, eu tenho certeza que todas as pessoas já, com certeza, sentiram alguma coisa de diferente, né? Como se fosse uma intuição, Sim. um pensamento muito forte que invade a nossa mente. Né, a premonição, tem pessoas que sonham, né, com algumas coisas, então tem pessoas que têm uma sensação diferente. Então tudo isso são essas manifestações já ocorrendo. Sim. Né, porque como nós temos o nosso corpo físico, que são os dos 5 sentidos, né, que nós temos o eu do futuro, né, que é você mesmo, hein? Que é nós mesmos no futuro, que tem milhares de sentidos. Isso. Né? A gente milhares de habilidades. Milhares. Então, através dessas informações que o eu do futuro nos passa, Sim. que nós conseguimos, inclusive, por exemplo, por muitos momentos durante a nossa vida, a gente tem dúvidas, né? A gente chega numa bifurcação. E aí a gente vai para onde? Que decisão que eu vou tomar na minha vida? Eu vou para o lado direito, vou para o lado esquerdo, eu vou para o outro caminho, o que acontece? Então são momentos em que a gente se coloca em dúvida e que com certeza o eu do futuro nos passa essas informações. Exatamente. Através de algum sentido, algo diferente, fora os 5 sentidos, ele nos passa essa informação. Mas cabe a gente estar receptivo, está antenado para poder perceber em que caminho que a gente pode seguir. Se a gente estiver percebendo isso e a gente seguir aquele caminho que nos foi, esse pensamento que invadiu nossa cabeça, ou essa intuição que nós sentimos, nós vamos por aquele caminho, com certeza a gente vai ter algo muito positivo, né? Um percentual muito alto de acerto daquilo que a gente precisa fazer. Se a gente tem mais, não, acho que não, vamos fazer outro jeito, com certeza, gente, alguma coisa de errado pode acontecer. A presença, essa interação do nosso eu superior, que é o nosso eu do futuro, é muito presente. Só que você precisa de ter um treinamento. Você precisa estar atento. Você precisa estar com uma atividade cerebral alta. Para poder captar tudo isso daí porque assim, não é uma coisinha, não é uma intuição,zinha, eu acho. Vem forte, gente. É um negócio muito forte. Isso é muito concreto. Aparentemente subjetivo, mas não é. Não é. E exatamente, na bifurcação, você tem que ouvir essa voz de dentro, que é uma certeza, não é uma coisinha. Isso aí, o que é? Uma real comunicação tua com o seu eu superior, que é o seu eu do futuro, é você no futuro. Toda vez, eu gosto de usar sempre como o Tilo falava, um dos parceiros. Ele sempre falava, o seu eu futuro, o seu eu superior, seu eu do futuro. Ele falava junto isso, para deixar claro, porque a gente tem ainda confusão nesse aspecto, né? Exatamente. Inclusive, dentro disso que o Felipe falou, a alimentação também foi falada, né? Que é imprescindível, gente. A alimentação é imprescindível, porque, inclusive, isso a gente vê muito, né, no sistema hoje em dia. E coma outra coisa, ou troque seus alimentos, né? Então, assim, a gente sabe, gente, a gente tem que estar bem nutrido. A gente tem que estar bem nutrido com minerais, com proteína, inclusive a carne é muito importante. Importantíssimo. Carne de vaca, hein? Muito importante nesse processo todo por causa da carga elétrica, gente. A gente precisa ter essa carga elétrica circulando nas nossas células para que a gente consiga realizar, para que a gente consiga estar atento ao que o eu do futuro vai nos passar. Então, a parte da carga elétrica que o Felipe falou, do MDPL, é imprescindível, é super importante, e a alimentação também nesse caminho é muito importante para que a gente consiga ter essa sincronicidade, que a gente consiga perceber essa intuição sem dúvida, né? E que a gente siga aquilo. Então, isso tudo é uma somatória super importante para a gente ir desenvolvendo as coisas e fazer o treinamento. Então, o que ocorreu? Geralmente isso foi antes de uma atividade de campo, isso foi antes de uma viagem na fazenda. Aconteceu na fazenda? Na fazenda, em Rávalon. Eu estava em casa sozinha, foi um pouco antes da atividade, e geralmente durante o jantar ali eu saio para fazer o treinamento, para ver se tem alguma informação, né? Então nesse dia eu estava me arrumando e me veio um pensamento assim, faz a tua tarefa no anfiteatro hoje. O anfiteatro geralmente é um local que eu quase nunca vou, né? Eu vou em outros, quando eu vou pegar alguma informação, ou fazer alguma parte do treinamento, eu vou em outro local. Olha o eu superior do futuro falando. Por isso que eu tô falando Olha aí. Porque me chamou muita atenção nesse dia, eu troquei o ponto. Me veio isso de trocar o ponto e eu fui. Eu falei, bom, eu vou lá.
Aí terminei de me arrumar, fui. A noite estava clara, tinha lua, né? Eu conseguia ver longe, né? Dava para ver, inclusive dava para andar sem lanterna, né? Que dava para ver longe. Aí eu tava chegando na estrada, quando eu cheguei no campo de futebol, para as pessoas que conhecem lá, né? Nós temos o nosso campo. Eu tava chegando perto do campo de futebol, quase descendo em direção ao condomínio Vênus. Foi quando eu olhei para o campo e do lado de lá, na outro gol, na outra trave, né? O pessoal, a gente chama lá no sul de gol. De gol. Os gaúchos chamam de gol, né? Na outra trave, do outro lado, tinha alguém lá. Então eu via uma pessoa que estava, uma pessoa normal. Uma pessoa normal, estava vestido com uma roupa mais escura e ela tinha como se fosse um casaco mais longo, que ia até mais ou menos a metade do tornozelo, assim, próximo do tornozelo. Parecendo sobretudo? Parecendo sobretudo. Escuro. E o que me chamou muita atenção, que foi muito diferente, gente, foi o que ela tinha na mão, um pouco mais abaixo da mão, uma luz dourada. Então, assim, não era uma lanterna. Então, você pode com certeza fazer o teste depois, né? Não era lanterna, era uma luz bem opaca, quase assim não dava para ver a luz no chão e dourada. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, nossa, uma lanterna totalmente diferente, né? Aquilo não parece ser uma lanterna, mas eu via que essa pessoa ficava para lá e para cá, atrás da trave, lá circulando. E aí eu fiquei parado observando o que essa pessoa estava fazendo, e eu parecia assim que a pessoa queria passar pro lado de lá da cerca. E ela não estava conseguindo, parecia isso, porque ela ficava circulando ali e não saía dali. Lembrando, pessoal, que é muito claro. É claro. Lua cheia lá é dia praticamente. Dia. Fica muito claro. Isso aí tudo dá para se ver tranquilamente. Dá. Então, fiquei olhando ali, de repente eu falei, bom, eu vou lá ajudar, porque eu vou ver o que está acontecendo ali, né? Aí quando eu comecei a entrar no campo, eu vi que a pessoa saiu da onde ela estava lá, da trave, e começou a andar em direção, como se fosse a saída do lado de lá do campo. Em direção aos banheiros lá, né? Sim, em direção à arquibancada. Isso, vai à arquibancada. E tem o banheiro atrás. E tem o banheiro atrás. Então, essa pessoa, quando eu comecei a entrar, eu vi que ela começou a também caminhar. E aí eu fui indo em direção a ela, e ela começou a caminhar em direção à saída, né, saindo, foi primeiro até a arquibancada e depois virou à esquerda para sair do campo. Quando eu cheguei mais ou menos na metade do campo, ela já estava quase saindo. E eu apertei o passo. Para ir, falei, pô, a pessoa tá fugindo, né? O que é isso aí? Tá fugindo? O que tá acontecendo aqui, né? No entanto, não tinha me ligado de nada ainda. E aí eu fui caminhando, apertei o passo e a pessoa continuou caminhando e de repente, do nada, gente, na minha frente não tinha mais ninguém. Então a pessoa, assim, eu percebi que ela deu uns 3 passos para fora do campo, 3 ou 4, assim, e de repente eu olhando fixamente, eu não olhei para outro lugar nenhum. Olhando fixamente para ela, de repente, do nada, não tinha mais ninguém. Aí eu corri, desci, subi, liguei a lanterna, gritei, chamei alguém, tem alguém aí, tem alguém. Subi, desci, fui por tudo que é lugar ali, circulei, não tinha ninguém. E ali, gente, não tem mato para se Não esconder, tem. É tudo aberto, em torno Ali do campo não tem de mato. futebol lá de Dáquilo. Lá em torno é tudo limpo, tudo não tem limpo. nada. Então aí, quando aconteceu aquilo, eu falei, nossa, gente, alguma coisa está E acontecendo. você não sentiu nada, assim? Não, nessa hora não. Aí, quando eu virei, que eu voltei, eu olhei assim, dei os passos pra frente, a pessoa sumiu, procurei. Quando eu voltei assim em direção ao campo de novo, que eu olhei pro lado de lá, perto onde ela estava na trave, um monte de luz, bem na quina assim do campo, pro lado de baixo. Sim, muita em direção ao luz. anfiteatro. Isso, em direção ao anfiteatro. Tinha muita luz ali. Parecia assim, vagalumes muito pequenos, muito pequenininhos, mas não ficava Tipo piscando. pontinho. Isso. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, eu tô interagindo com a realidade paralela aqui, alguma coisa está acontecendo. Quando eu vi aquilo, né? Aí eu falei assim, bom, fiquei ali meio sem entender, o tic-tac se batendo. Mas calma. Calma. Você queria entender. Calma, eu precisava entender. Porque aconteceu alguma coisa muito doida ali. A pessoa sumiu na minha frente. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Então aí eu pensei, bom, eu vou pro anfiteatro. Aí cheguei no anfiteatro e minha cabeça fritando e eu tentando entender. E eu tentando assim, puxa, mas eu tô interagindo com a realidade paralela, alguma coisa está acontecendo. E eu fiquei um tempo ali, eu falei, bom, eu vou voltar. Porque eu tô interagindo com a realidade paralela lá. Aí voltei pro campo de novo. Aí quando eu voltei pro campo, me veio alguma coisa assim, essa pessoa ficou andando muito aqui. Ela deixou alguma coisa para mim. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ela deixou alguma coisa. Aí eu peguei minha lanterna e fui. Quando eu voltei pro campo, já não tava mais as luzinhas. Já tinham apagado. Já não tava mais ali. Gente, isso tudo é físico.
Não tem nada que alguém pode estar jogando alguma luz, ou tudo é fisicamente. Essa pessoa estava ali, não tinha mata, foi dentro do campo de futebol, Sim. né, que eu vi tudo isso, e estava muito E claro. o campo de futebol tem uma cerca de 6 metros de altura, Enorme. não tem como, enorme, Não ele é tem. todo cercado, tá? Não tem como. Voltei lá e comecei a procurar no chão que essa pessoa tinha deixado alguma coisa pra mim. Aí comecei a procurar onde ela estava andando, não encontrava nada, fiquei um tempo circulando por ali onde ela estava andando e decidi fazer o caminho de volta. Fiquei ali, fiz o caminho que ela fez, que eu vi que ela fez, né? Foi quando ela saiu pro lado de fora, assim, da grama, que acaba a grama ali, eu fiquei olhando assim no chão, fiquei olhando, falei, bom, ela deixou alguma coisa. Quando eu vi as pegadas que ela deixou. Aí, quando eu vi as pegadas, aí aquilo... Nossa, aí parece que alguma coisa sincronizou ali. Eu senti um negócio que eu nunca senti na minha vida. Uma coisa... Não sei, uma energia subiu nas minhas costas, assim, forte. E eu senti um negócio assim no peito e uma coisa subiu nas minhas costas, assim, super forte. Parece que veio até o frontal, assim. E mexeu muito comigo aquilo, quando eu vi as pegadas. Porque eu sabia que as pegadas eram como se fosse é um código para mim, as pegadas, né? Sim. Então, quando eu vi aquilo ali, eu comecei a entender bastante coisa que tinha acontecido, né? Aí, inclusive, tirei as fotos, fotografei. Aí, algumas pessoas me perguntam assim, né? Mas poderia ser outra pessoa, né? Que pisou ali. Sim. Então, assim, gente, não tem como, sabe por quê? Porque naquele dia, né, não fazia muito, tinha chovido. Sim. A areia que tava ali, não tinha nada marcado Lisa, nela, tava lisa. E outro detalhe é que o seguinte, tinha uma pisada de pé direito, a esquerda não tinha, e o direito na frente tinha, e aí tinha o esquerdo e na frente já não tinha mais o outro. Então ia alternando, né? Uma pessoa vai ser Saci Pererê. Sim, pois é. Vai ficar... E a gente tem um exemplo disso também, lá na nossa terra, no Rio Grande do Sul, no Minas de Camaquã, quando a Lilith também caminhou, também. deixou as pegadas, quando o ser de Gêmeos também caminhou, deixou a pegada, sempre dessa maneira, gente. Exatamente. Sempre dessa maneira, alternando. Inclusive, eu tenho a fotinha da pegada da Lilith aqui, ó, para vocês verem. Aí, ó. Então, quando eu vi aquelas pegadas ali, aí eu já entendi bastante coisa, né? Porque eu sabia que aquilo era pra mim, aquela manifestação que ocorreu foi pra mim, alguma coisa tava ali, e aí no outro dia... aí foi a confirmação de que realmente era o meu eu do futuro, que estava ali, que foi a primeira manifestação do eu do futuro comigo. Foi a primeira interação que eu tive, foi aquele dia ali. Deixou as pegadas, eu tirei foto, tenho documentado tudo, né? E são essas codificações, para cada pessoa é diferente. Sim. Uma vai ser isso, outra vai ser uma luz, outra vai ser uma pedra. Então, para cada pessoa vai ser uma codificação. Cada um tem uma frequência diferente, então vai ser uma codificação diferente também. Então, essa foi a primeira interação que eu tive com o meu eu do futuro. Vai ocorrendo essa manifestação, já tive outras, né? Mas que eu pude ver assim, desse jeito, foi essa vez. Então, ela tinha essa... Eu tinha, né? O eu do futuro tinha essa luz dourada na mão e aconteceu isso. Então, isso vai acontecendo, essas interações vão ocorrendo cada vez mais, até chegar o momento em que a gente consegue se ver. Em que o momento que a gente vai se ver, que a gente vai se falar, assim como o Felipe falou, ninguém melhor do que cada um de nós para se conhecer, para passar as informações, para dizer, se você for por esse caminho, vai acontecer isso, isso e isso. Faz desse jeito que isso vai dar certo, né? Então, vai nos orientar, vai nos dizer. Por isso que durante todo o nosso tempo, nossa vida, nós estamos recebendo durante todo o tempo essas informações. Só que é muita loucura no nosso dia a dia, a gente não percebe. Mas a gente tem que parar para perceber isso. Essas informações são recebidas. A gente tem isso muito forte. Então tem pessoas que têm uma intensidade muito maior. Tem pessoas que é um pouco mais sutil. Mas essa pessoa tiver mais focada na parte física para aumentar a carga elétrica dela, se ela conseguir melhorar a alimentação dela com minerais, com vitaminas, com proteínas, isso vai ajudar ela a entrar numa sincronicidade maior com esse eu do futuro. Exatamente. Né? E conversa mesmo. Tanto é que quando eu falei para vocês no começo, meu pai já teve isso no quarto dele de noite. Minha mãe, apavorada, acordou achando que fosse um ladrão. Dentro do banheiro dele, ele sentado na cama, conversando com o cara e minha mãe ouvindo, vendo tudo. Um negócio assim, surreal, totalmente surreal. Vou tentar fazer uma gravação com ele. Seria legal, né, ele contar, né? Seria muito interessante. É legal ele contar. Porque, gente, isso não
né, é físico, isso que a gente falou, né, que os outros pesquisadores falaram nos outros vídeos. É físico, é tudo gravado, é registrado, não tem que... eu acho que eu vi. Não, ocorreu, inclusive teve as pegadas, teve as fotos, e é assim que ocorre o nosso treinamento todos, Luciana fisicamente. também, não é? Ela Também. não falou com ela do futuro? Conversou lá no Quadrado do Trono? Também. Teve uma Pois é. manifestação. Vou ver se eu arranco. Minha irmã é meio... Teve uma Ela manifestação. é meio nervosinha, meio tímida, mas vamos ver se ela relata isso aí, que ela conversou, né? E com o que do futuro dela. falou Isso com aí. o do futuro dela, respondeu Você e falou. estava junto, né? Tava. Você, a Fernando, isso é Tava interessante, hein? Com testemunha. Então, gente, é isso que acontece. Essa foi a primeira etapa. Nesse momento eu estava sozinho. Teve outros momentos que eu estava junto, que nem esse com eles aí eu estava junto também. Teve uma outra vez que estava junto também, que também era manifestação do eu do futuro, vindo, caminhando em direção a gente. Então, são etapas, são treinamentos, são momentos que a gente vai passando e cada vez essa etapa vai chegando mais perto para que a gente consiga falar abertamente, né? Eles responderem e a gente falar com eles. Exatamente. Direcionado. Muito interessante. Teve uma pessoa, já há um tempo, que na trilha, no morro, na trilha, que é um lugar especial lá, uma trilha que tem um vórtex horizontal que já dá uma acelerada em você, que teve também uma conversação e ele viu ele perfeito, ele ficava olhando. Não vou falar o nome da pessoa porque não sei, né? Isso aí tem muito tempo, eu não vejo já há um tempo em Dáquila, eu não sei como é que tá, mas ele conversou e viu e ficava, meu Deus, mas sou eu? Ele ficou impressionado, ficou conversando comigo mesmo. E aí né? a gente já parou para se perguntar o que a gente vai perguntar, né? O que a gente perguntaria, o que a gente falaria, né? O que a gente vai aproveitar desse momento. E então acho que isso é muito interessante a gente pensar, né? E o que significa também? Quer dizer o quê? Que você conseguiu passar de fase, você já está lá no futuro, transmutado no mundo paralelo, está voltando para... Isso é muito significativo, para passar gente? informação, para te ajudar, para sincronizar. Então, acontece uma sincronicidade naquele momento ali. E que cada vez mais isso vai ficando aguçado, né? As habilidades, a forma de você pensar, a forma de realização, tudo isso vai aguçando cada vez mais. Quanto mais essa sincronicidade, a gente se torna pessoa super, né? Um super-humano, O super-humano, vamos dizer, é atingido essa condição através desses treinamentos todos. Gente, não é passe de varinha mágica. Não, isso tudo é treinamento difícil, longo. Várias pessoas, né? Vários pesquisadores, nós temos muitos pesquisadores que passam por esse treinamento, que passam por essas experiências e que é muito gratificante, é algo muito bom que a gente pode relatar também para que as pessoas em casa também pensem, puxa vida, realmente isso está acontecendo comigo, né? Eu estou sentindo essas manifestações. Então, a gente vai se aproximando cada vez mais dessas frequências, né? Então, a gente tem muitas experiências e isso tudo agrega muito, né? Não é alguém que está te falando. Não. Você sabe o que você está vivendo, você está tendo a experiência física, então é uma coisa que ninguém te tira. Tanto é que a gente não esquece, né? Não esquece. Você não esquece nunca. É a janela, né? Você cria aquela janela Você cria ali. aquela janela. Fica guardada aquela informação, aquela emoção daquele momento para quando você precisar resgatar, tá registrado no HD ali, né? Exatamente. Larissa, aproveitando você aqui, para não ficar tão longo, lembrando aquela entrevista com outro conterrâneo nosso gaúcho, Bernardo Costa Lunga. Quem não assistiu, outro link aqui. Isso. Tá? Foi uma entrevista bem legal. Ele nasceu praticamente em Dáquila, não é? Primeiro trabalho eu estava acompanhando, tinha 2 meses de idade com os pais, ele no bebê conforto. O Foi B nasceu surreal. lá, O B né? nasceu lá. Então, o que acontece? Ele relatou para vocês sobre uma conversa que ele teve com o Bilu e outras crianças, era o grupo das crianças, onde ele pegou na mão do Bilu e tal. Aproveitando que a Larissa está aqui, já peço para ela relatar aqui, porque ela estava presente. Ela e a Fernanda Lima estavam presentes. Isso, a Nanda estava filmando tudo, né? Exatamente. Gravando tudo. Conta aí. E nós estávamos com as crianças lá. Era uma tarefa que a gente tinha que levar as crianças até a Pedra Mágica, um pouco depois das Sondas, né? Próximo ali. E nós levamos as crianças até lá e o Bilu conversou muito com a criançada, né? Trocou ideia, brincou com eles muito, né?
E teve um momento em que ele deixou a criançada. Inclusive, se eu não me engano, meu filho estava também. O Mas Rafa. O Rafa acho que tinha 7 anos de idade. Devia por aí. tá. Ele era menorzinho, porque o B é mais velho. Devia ter 5, 6 anos de idade. O Rafa devia O estar, Rafa. porque juntou a criançada, A criançada toda. Juntou a criançada toda, foi até A lá. Gabi? Ah, é. A Gabi Gabi tava. também estava, sobrinha Também da Larissa, tava. também estava presente. É a molecada que nasceu lá. É, né? molecada que nasceu treina mesmo. desde de recém-nascido. Nasceram lá. Foi. E aí tiveram essa super experiência com o Bilu, né? O Bilu brincou com eles bastante. E foi quando ele chegou bem pertinho deles. Que o B contou, né? Que Isso. pegou na mão. Pegou na mão. Pegou na mão deles. E no final aí ele deixou todo mundo pegar na mão dele. Isso. E foi muito doido, porque aí eu era a última da fila. Eu tenho que até ver com a Nanda, né? Se a gente puxa essa gravação aí. Tava no final da fila. E aí ele... gente, ele tava na minha altura. Ele tava exatamente na minha altura. Tava Então ele esticou, porque ele é mais baixinho. Ele tava na minha altura. Ficou na minha altura. Ele tava com como se fosse um moletom assim branco, né? Com um capuz. Eu não conseguia ver muito nítido o rosto dele. Mas, bom, eu tô aqui e ele tá aqui na minha frente. Foi assim, né? Foi um passo. Aí a gente passou e aí ele bateu na minha mão, né? Ele bateu na minha mão. E aí, quando ele bateu na minha mão, ele parou um pouquinho assim, perguntou se estava tudo ok com a tarefa. E aí ele deu uns 2, 3 passos para trás. Mas ele não se virou de costas para mim. Ele deu os passos, né? Sem virar de costas. Sem virar de costas. Ele deu 3 passos assim de costa. E aí a gente continuou falando sobre o desenvolvimento da tarefa. E aí logo depois ele já finalizou para poder ir embora. Mas Ou seja, isso daí é uma testemunha, né? Uma das tantas, né, que estavam lá relatando que o Bernardo relatou pra gente da visão dele. Tem que entender que ele era uma criança. Sim, ele era pequeno. A Larissa já era adulta, né? Já. Então já é outra percepção, né? Foi a manifestação. Então, interessante, né? O que ele criou de janela para as crianças, né? No momento em que ele encostou, né, nas crianças também, né? A frequência que foi gerada. Então, tudo isso, gente, a gente tem que parar para pensar, né? Aquela troca que ocorreu naquele momento ali. Ele faz essas brincadeiras para interagir com as pessoas, né? Para trocar as informações, interagir com as pessoas. Então, as pessoas às vezes ficam perguntando: mas por que ele fica fazendo essas brincadeiras e coisa, né? Então, é um movimento que ele faz, é a modulação que ele faz, a entonação de voz dele, tudo isso tem um porquê. Tudo conta, são todas modulações frequenciais, sonoras, luminosas, físicas, com toque. Vamos dizer, é uma coisa assim interessante e também nova, porque é uma visão que a gente está tendo de uma tecnologia que a gente não entende ainda, Sim. Das 49 raças, que tem uma tecnologia avançadíssima, o modus operandi deles, como eles mexem, como eles, vamos dizer, administram todo esse treinamento é totalmente diferente, inclusive do que a gente poderia até imaginar, né? Porque de tanto ver filme de ficção científica, você tem uma visão que não corresponde com a realidade. É com que vamos dizer, o sistema, o GO, as lideranças querem que a população ache que deve ser. Entendeu? E outra coisa também interessante, esse pessoal todo aí que a gente vê na internet, que fica falando que é Bilu é um homem fantasiado, que é o Urandir fantasiado. Não, gente, dezenas de crianças, Larissa interagindo com ele na cara. É fisicamente, gente. Físico, tocando, você vê, ela viu desse jeito, ela viu ele quase da sua altura. Na minha altura ele estava. Quanto você tem, bem mais pertinho, ou menos? 1,70. 1,70. Larissa com 1,70. Parece mais alta aqui, hein? Mas eu sou mais alto. Você vê, essa interação com a Larissa, comigo, eu já vi de vários tamanhos também. Viviane, minha mulher, apavorada com biluzão de 3 metros de altura. Exatamente. Que ela ficou enlouquecida. Não é? Ou seja, não tem como, gente. Como que você vai? Isso pra gente, a gente acha graça, né? E não é no meio do mato, não, né? Não, é fora. Lá, nesse local onde a gente estava, as crianças interagiram com ele, não tem, é uma pedra. Sim. Era uma pedra grande. Uma pedra as pessoas sem mato nenhum. Não tem mata nenhuma. Tá atrás do mato, não sei o que. Não, gente, não foi. Ele estava próximo, na frente das crianças, todo mundo. Então é fisicamente tudo. Pois é, isso é para mostrar para vocês que é uma interação. Gente, já são anos, dezenas, centenas de pessoas com esse tipo de interação, esse tipo de, vamos dizer, de treinamento, não é? E vocês têm que entender isso, é uma realidade isso. Não tem nada a ver com o que vocês ficam ouvindo por aí, de ET, de isso, é tudo monstro, é tudo feio, está aqui para abduzir, para fazer, para conquistar. Não é nada disso, gente.
Eles estão aqui, são que nem a gente. Nossos, como eles falam, somos os irmãos de vocês mais velhos, com uma tecnologia diferenciada. Estamos treinando vocês para ajudar vocês, colocar instrumentos nas mãos de vocês para vocês fazerem a mudança que tem que fazer. Não vai ter o... Como eu gosto de falar, o nego fica esperando os seres de luz descer e salvar. Não vai acontecer. Assim. Eles estão treinando um grupo de pessoas para que nós façamos as mudanças todas. Não é isso? Exatamente. Então, essa é o treinamento, são as experiências, a gente aprende muito e a gente precisa realmente passar essas informações para todo mundo, para que as pessoas todas saibam sobre isso e que elas também pensem sobre isso, percebam o que está acontecendo no seu dia a dia. É muito importante essa etapa, né, dos treinamentos, mas é importante que as pessoas percebam, né, que elas sintam, que elas vão sentir. É como se fosse um vazio no peito delas, é como se alguma coisa realmente faltasse na vida dela, como se aquilo que ela está vivendo não faz muito sentido. Então, gente, vamos procurar pelo diferente, vamos procurar por outras coisas, por outras informações, o que faz sentido para você, o que te move, o que te movimenta, qual é a chama que acende o seu coração. Você tem que procurar por isso, você tem que ir atrás disso. Né? Então, não vamos ir atrás do que as outras pessoas dizem pra gente que isso aqui pode ser, isso aqui é uma verdade. Não, veja o que é verdade pra você, o que te movimenta, o que te faz ser diferente, né? Vá atrás disso. Então, como a gente falou aqui, todos nós temos a nossa busca, né? Isso. A gente foi atrás daquilo que a gente sentia que precisava mudar ou alguma coisa que faz sentido na nossa vida. Então é isso que a gente tem que fazer, correr atrás daquilo que faz sentido, né? Então nós estamos durante esses anos todos em Dáquila, temos milhares de pesquisadores, muitos pesquisadores que passam por todas essas experiências e nós temos vários vídeos de todos eles relatando muitas informações para a gente espalhar essas informações para todas as pessoas, para que realmente elas fiquem cientes disso e que, se isso faz sentido para elas, que elas também estão convidadas, né, exatamente, a buscar e a pesquisar junto com a gente. Exatamente. Inclusive, aproveitando esse gancho da Larissa, dessa fala dela agora, esse é o intuito meu. Muita gente fica, mas o canal, não sei o quê. Gente, meu canal é espontâneo, caseiro. Meu intuito ali é repassar para vocês a informação, sem firulas, sem pirotecnias, sem aberturazinhas lindas, musiquinhas, nem nada, naquela bagunça lá do meu escritório mesmo. O importante é o que a gente está passando, as frequências, as informações, as nossas vivências, nossas experiências. Isso é que conta para vocês saberem. Está aqui registrado no meu canal tudo isso. Alguns anos atrás, estava eu e minha mulher voltando do morro lá de cima, perto das Marcas, que é um lugar meio aberto, não é? E apareceu um dos irmãos do Bilu, o Tato. Apareceu do meu lado, que ele é o cara da tecnologia. Chegou para mim e falou, Felipe, você precisa falar tudo, fale abertamente, fale sobre nós, fale sobre as 49 raças. As pessoas precisam saber que existem as 49 raças, que existe um grupo, Dáquila, que está sendo treinado por eles para intermediar conhecimento, tecnologia, informação, para tentar mudar concretamente esse mundo, com sabedoria, com inteligência, não é? De maneira pacata, mas firme, assertiva, voz mansa, mas firme, não é? Eles precisam saber que existe uma luz no final do túnel, que não é essa loucura que a gente está fazendo. Então, meu intuito aqui, depois dessa fala com ele, foi que eu criei meu canal e comecei a fazer de maneira bem tranquila e fiquei muito feliz aqui com essa entrevista aqui com a Larissa. Já nos conhecemos há muito tempo, muitos anos, e foi muito legal. É muito importante que todos saibam o que está acontecendo em Dáquila, né? Porque realmente a gente vai mudar muita coisa, gente, mas juntos, nós com todos vocês. Juntos. Obrigado, Larissa, te agradeço. Muito obrigado. Se você quiser falar mais uma coisa para fechar. Eu que agradeço aí, Felipe. Brigadão mesmo. E que todas as pessoas que estão assistindo aí, que tenha complementado, né? Que tenha
auxiliado aí nas informações e que a gente possa cada vez mais espalhar e compartilhar esse conhecimento e as informações todas dos nossos amigos aí para o mundo todo. Então eu agradeço aí. É isso aí, Show! Falou, pessoal. Obrigado, um abraço. Valeu. Até a próxima.